Olá, agora nós vamos iniciar a unidade 2, que tem como tema Fundamentos do Comportamento Individual. E nesta unidade nós vamos falar sobre os aspectos importantes na compreensão do comportamento humano, o processo de tomada de decisão individual, motivação e sistemas de trabalho, de alto desempenho e também sobre os conceitos de empresa. As variáveis individuais que influenciam o comportamento humano, nós temos assim, vamos trabalhar algumas variáveis. A primeira delas seria o que? A habilidade. Segundo Robbins, a habilidade pode ser compreendida como a capacidade do indivíduo de desempenhar as variadas tarefas de um cargo, né? As habilidades totais do indivíduo estão divididas em dois conjuntos de fatores: as habilidades intelectuais e as habilidades físicas. As habilidades intelectuais são as habilidades que o indivíduo tem de lidar em relação às dimensões numéricas, compreensão verbal, velocidade perceptiva, raciocínio indutivo, dedutivo, visualização espacial e memória. Já as habilidades físicas, né, estão ligadas à coordenação motora, à força física, à flexibilidade, ao equilíbrio e à resistência. A personalidade. A personalidade é uma outra característica importante a ser analisada no indivíduo, né? E a personalidade, segundo Robbins, é a soma total das maneiras pelas quais um indivíduo reage e interage com os outros, né? Ela é descrita mais frequentemente em termos de traços mensurados que uma pessoa exibe, né? Os elementos que determinam a formação da personalidade do indivíduo são hereditariedade, que seria o quê? Um conjunto de fatores determinados na concepção de um indivíduo, ou seja, toda a sua carga genética, né, a carga herdada por seus pais, avós e bisavós. O ambiente, né, todos os elementos relacionados ao ambiente familiar que o indivíduo cresceu e se formou, né, todos os elementos vivenciados pelo indivíduo na sua infância. E a situação. Esse elemento representa os limites experimentados nas diversas situações da vida de um indivíduo e que influenciaram as respostas às mesmas, né? Ou seja, dependendo do momento de vida que uma pessoa está vivendo, este terá uma resposta de forma diferenciada para o mesmo estímulo, se externo ou interno, né? Por exemplo, né, posso citar para vocês o exemplo de uma demissão, né? Em uma determinada situação, uma pessoa é demitida, né? E quando uma pessoa é demitida, pela primeira vez, ela é dispensada do trabalho, então ela reage o que? Ela fica insegura, deprimida. E se isso acontecer, porventura, de novo, uma segunda vez, com certeza essa pessoa não vai reagir da mesma forma. Ela já vai ter mais firmeza, mais segurança em lidar com a situação. Então, assim, as vivências, né, servem às vezes para nos fortalecer, né? E ainda sobre a personalidade, né, como esse é um tema muito amplo, né, vamos falar de mais alguns modelos pesquisados e estudados, né, a fim de levantar e identificar os tipos de personalidade dos indivíduos, né? Tem o modelo Big Five, que trabalha com 5 dimensões que dão origem à formação da personalidade do indivíduo, né? A primeira seria a extroversão. São indivíduos afirmativos e sociáveis, né? Costumam se divertir. Aquelas pessoas extrovertidas é o oposto da pessoa que é introvertida, fechada, acanhada, né? O segundo seria a amabilidade e sociabilidade, né? Que se refere à abertura que o indivíduo tem, né, em aceitar as ideias dos demais. E a consciência ou meticulosidade representa, assim, uma medida de confiabilidade e também uma quantidade de objetivos que o indivíduo é capaz de se concentrar ao mesmo tempo. Por exemplo, uma pessoa altamente consciente é uma pessoa responsável, organizada, confiável e persistente. Estabilidade emocional, né, que ainda é uma das partes da teoria Big Five. Seria o que? A capacidade que uma pessoa tem de enfrentar o estresse. Pessoas com instabilidade emocional costumam ser calmas, né, e autoconfiantes, né? São pessoas seguras. E por fim, né, o último item dessa teoria seria a abertura para a experiência, que representa o quê? O interesse de uma pessoa por novidades, por experimentar o novo, o desafio do novo, né? São pessoas curiosas e criativas e que aceitam facilmente as mudanças.
Outros traços também marcantes, né, de personalidade seriam o quê? Centro de controle ou lugar de controle, que se refere a pessoas que acreditam controlar seu próprio destino. Ou seja, são responsáveis pelo seu sucesso ou fracasso, buscam para si a responsabilidade pelos resultados, né? Maquiavelismo, né? Seria o quê? O indivíduo pragmático que mantém distância emocional e acredita que os fins justificam os meios, né? Algumas características desse tipo de pessoa são assim: manipulam mais, vencem mais, convencem mais e são menos persuadidas. Autoestima, né? Significa o quê? A consciência que o indivíduo tem do seu próprio valor. Indivíduos com baixa autoestima estão mais vulneráveis às influências externas, né? Automonitoramento seria o que? A capacidade que uma pessoa tem de ajustar o seu comportamento de acordo com a situação, com os fatores externos. Outros traços de personalidade, né, que nós podemos considerar assumir risco, por exemplo. Esse traço influencia diretamente a tomada de decisão. Representa a disposição que uma pessoa tem de correr risco, né? Um outro fator também interessante, né, na personalidade é a inteligência emocional. A inteligência emocional, que foi desenvolvida por Daniel Goleman, é outro fator fundamental para o comportamento humano. Refere-se ao grau de autoconhecimento que uma pessoa tem, as dimensões que irão influenciar o comportamento das pessoas, dependendo do grau de inteligência emocional que ela possui. São o que? A autoconsciência, o conhecimento dos seus próprios sentimentos, do que eles representam, o autocontrole, que seria o que? A capacidade de equilibrar as suas ansiedades. A automotivação seria o que? A capacidade que o indivíduo tem de buscar, mesmo que não estimulados por outros, os propósitos para a realização dos seus objetivos. A empatia, que significa a capacidade que uma pessoa tem de se colocar no lugar do outro, E a aptidão social, a capacidade de se relacionar com outras pessoas, de saber trabalhar as diferenças, Eu dou como exemplo, no Japão tem um fenômeno chamado os hikikomoris, que estima que assim, 1 milhão de pessoas no Japão ficam reclusas, isoladas da sociedade. Na maioria, são homens, 80% homens, acima de 30 anos, que se enclausuram, ficam 20 anos trancafiados em um quarto. Devido a quê? Devido a um fracasso em suas vidas, como reprovação do vestibular, demissão ou até mesmo desemprego, e até a perda do namorado. Esse fenômeno surgiu nos anos 70 e tem a ver com o sentimento de não corresponder com as expectativas da família e da sociedade. Então vamos falar agora das atitudes. Nós já falamos das habilidades, dos tipos de personalidade, que foi um tema assim, mais amplo, e agora das atitudes. As atitudes poderiam ser definidas como a forma como as pessoas agem em determinada situação. As situações são sempre caracterizadas por um sentimento, pró ou contra, a pessoas, coisas ou com quem se está tendo contato, Esses se formam durante o nosso processo de socialização e são consequências de características individuais de personalidade ou determinantes sociais, As atitudes podem ser formadas, podem ser aprendidas e têm como função ajudar-nos a lidar com o ambiente social, permitir a obtenção de recompensa e evitar o castigo, proteger a nossa autoestima e evitar ansiedade e conflitos, Além de refletir sobre nossas convicções e valores, estabelecendo assim nossa identidade social, Por que estamos falando de personalidade, atitude e habilidade, Por quê? Porque compete a nós gestores o papel de analisar os vários tipos de personalidade, apresentados aqui por Robbins, que busca selecionar os indivíduos cujos estilos estejam mais adequados ao perfil do cargo pretendido. Com isso, podemos prever que os mesmos estarão desempenhando de forma mais eficiente e eficaz suas atividades. Tipos de personalidade e exemplos de ocupação segundo Roland, Ele fez um quadro
em que ele compara os tipos de personalidade com os cargos que a pessoa teria assim, capacidade de desempenhar, né, de trabalhar. Então, assim, a pessoa realista, né, elas preferem atividades físicas que requerem assim, habilidade, força e coordenação. As características dessa pessoa realista, com esse tipo de personalidade realista, né, é uma pessoa tímida, persistente e conformista, né? Exemplos de ocupações: mecânico, fazendeiro, trabalhador de linha de montagem, né? Pessoas de personalidade, né, investigativa, né? Preferem atividades que envolvam pensar, organizar e entender, né? As características das pessoas com esse tipo de personalidade é que elas são autênticas, originais, curiosas e independentes, né? Exemplos de ocupações para uma pessoa com esse perfil investigativo, né? Jornalista, matemático, economista, biólogo, né? E outro tipo também que ele cita de personalidade de pessoa que tem um perfil social, né? São as pessoas que vão desenvolver melhor as atividades que envolvam ajuda ao outro, né? As características de pessoas com esse tipo de personalidade, né? São pessoas sociáveis, amigáveis, né? Cooperativas, né? E exemplos de ocupações, né, que essas pessoas poderiam ter, né? Poderiam ser professores, assistente social, psicólogo, conselheiros, né? E outros tipos também que Roland cita, né, que no material no livro, né, no material impresso, tá mais claro para vocês, né? Nós falamos das habilidades, do tipo de personalidade, das atitudes, e agora nós vamos falar também de uma outra variável que é a aprendizagem, né? Através da aprendizagem, né, que nós iremos alterar as atitudes, né, de um indivíduo, né? E como é que as pessoas aprendem, né? Segundo Robbins, a aprendizagem é qualquer mudança relativamente permanente no comportamento que ocorre como resultado de experiência. Ou seja, né, quando aprendemos, mudamos nosso comportamento, adaptando aos novos conceitos aprendidos, né? Podemos dizer também que quando nós aprendemos, né, ficamos mais maleáveis, mais flexíveis, né? O processo de decisão, né, agora é um outro tópico dessa unidade, é o processo de tomada de decisão individual, né? O processo de tomada de decisão está intimamente ligado à percepção, né? Nesse sentido, a gente vai ilustrar agora com uma figura, né? E eu vou fazer uma indagação para vocês, né? Quantas pernas você viu no elefante, né? 8, 6 ou 4? O que irá determinar a quantidade é o ponto de referência que você utilizou, né? O que isso tem a ver com tomada de decisão? Tudo, porque nossas decisões estão intimamente ligadas às nossas percepções sobre um fato, uma coisa ou uma pessoa. E essa decisão poderá ser boa ou ruim, caso não percebermos adequadamente, né? E o que é decidir, né? Decidir é escolher, selecionar, optar por uma dentre várias possibilidades ou alternativas. Esse conceito, né, esbarra no primeiro grande problema que normalmente assolam as pessoas nas organizações, onde elas não criam alternativas, mas sim tomam uma única alternativa, né? Dentro dessa nossa perspectiva, né, esse indivíduo está decidindo? Sim, mas não da melhor forma, pois ele está implementando uma única ideia sobre várias possibilidades, né? Segundo os autores Wagner e Hollenbeck, né, devemos, antes de tomarmos uma decisão, fruto de nosso julgamento, realizar algumas etapas fundamentais, né? Primeira etapa, fase da atenção, né? Nós devemos filtrar informações, ou seja, criticar e observar as informações obtidas e tentar perceber se elas são realmente relevantes para o processo de tomada de decisão. A segunda seria a fase da organização, que está direcionada a uma classificação e ordenamento das informações criticadas, né, filtradas, né? Devemos buscar simplificar
ao máximo as informações para podermos utilizá-las sem distorção. A terceira fase seria a fase da recordação, que representa o quê? O armazenamento dessas informações para que outras pessoas possam utilizá-las posteriormente. Antes dessas etapas do processo de decisão, precisamos saber como se dá o processo de distribuição de poder dentro de uma organização. Por quê? Porque só decide quem tem o poder de fazê-lo, certo? Então, agora nós vamos falar dos principais tipos de distribuição de poder, que podem ocorrer nas formas centralizadas, que ocorre quando o poder fica na mão do chefe, somente ele detém o poder, só ele tem o poder de decidir. A distribuição de poder também pode se dar de forma descentralizada, que o que? São as decisões em que os chefes repassam aos seus subordinados o poder de tomar suas próprias decisões. Nesse caso, os chefes se responsabilizam pelas decisões tomadas por seus subordinados. Temos também o poder transferido. Esse tipo de poder ocorre muito raramente e ocorre quando a pessoa repassa 100% do poder para outra pessoa. E só acontece geralmente na alta cúpula, com altos executivos. Por exemplo, para a gente tentar diferenciar das decisões descentralizadas de decisões delegadas, a gente pode citar um exemplo do gerente de banco. Os gerentes de banco são bons exemplos de decisão delegadas, porque eles possuem determinada alçada, ou seja, eles possuem limites pré-estabelecidos para realizar empréstimos, para conceder benefícios, como taxas e etc. Já a sua decisão fosse descentralizada, se ele tivesse total autonomia, ele poderia dar um empréstimo no valor e na taxa que ele bem entendesse. Agora nós vamos falar sobre definição da empresa, que seria o último tópico da unidade 2. Quando uma organização é vista como uma empresa? Quando ela possui um conjunto de características que a diferenciam das demais organizações sociais, como empresas são orientadas para o lucro, as empresas assumem riscos e envolvem tempo, dinheiro, recursos e esforços, As empresas são dirigidas por uma filosofia de negócios, são avaliadas do ponto de vista contábil, As empresas também devem ser reconhecidas como um negócio pelas demais organizações e agências governamentais, e quando elas constituem propriedade privada. Em uma organização, os administradores devem assumir seus diversos papéis administrativos, que são eles, os papéis interpessoais, que são desempenhados para o relacionamento e interação com outras pessoas na condição de chefe, líder, colega de trabalho ou com ligações externas à organização, como os fornecedores e clientes. Os papéis informacionais, que são aqueles desempenhados ao trocar e processar informações, como de monitor, disseminador ou interlocutor, e os papéis decisórios, que são aqueles desempenhados quando os administradores tomam decisões, como empreendedores, solucionadores de conflitos, onde alocar e como alocar os recursos, ou ainda como negociador. Todos esses papéis são desenvolvidos para o quê? Para buscar alcançar os resultados pretendidos por uma organização. Afinal, a sua principal finalidade é a de obter o máximo resultado com o mínimo de recursos. Ou seja, todos esses esforços administrativos devem ocorrer de forma eficiente e eficaz, que significa ser realizado da melhor maneira possível e visando alcançar os objetivos pretendidos, E para encerrar essa unidade, nós vamos lembrar novamente as diferenças entre eficiência e eficácia. Eficiência, a ênfase está nos meios de realização de tarefas, no resolver os problemas, no treinamento de funcionários. Já a eficácia, a ênfase se encontra nos resultados, na realização dos objetivos e na busca por estipular parâmetros para soluções propostas.
Com isso, nós concluímos a nossa segunda unidade. Caso deseje, continue assistindo essa videoaula. Ou, se preferir, dê uma pausa para ler o seu livro e se aprofundar mais, aprofundar mais seus conhecimentos sobre esse conteúdo. E depois volte para assistir a nossa aula no momento que considerar mais adequado. Até mais!